Quem é o inimigo? Não é o inimigo dentro do povo do Senhor Deus, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus não está necessariamente no banco. Sabe quem é onde está seu inimigo? Tá no púlpito, está na tribuna, está no poder. O seu inimigo não é aquele que senta do seu banco do lado, ou aquele que anda, que você encontra com ele por aí. O seu inimigo, os seus inimigos poderosos estão em cima do púlpito, estão na tribuna. Estão falando em nome de Deus, mas não é Deus que está mandando falar, sabe? Quer ver aqui, ó? Vou mostrar aqui para você, aqui, ó. Aqui o que está escrito na carta, sabe essas cartas que o ministério... Sabe essas cartas? Eu vou te dar botar uma luz para você. Por exemplo, como eu já falei aqui, o ministério sabe tudo o que acontece no meio do povo. O ministério sabe de tudo. Pô, sabe? Você não conta, mas outro conta. O ministério tem muitos ouvidos e muitos olheiros, muitos espiões, sabe? Às vezes o ministério não está nos grupos do WhatsApp, mas ele tem muitos olheiros lá, muitos espiões lá, sabe? Então eles contam todas as causas do povo. Por exemplo, numa cidade que nem São Paulo, não tem como o ministério conhecer assim um por um, saber da causa um por um. Mas sabe, se for muito grande onde ele está, ele sabe 80%, sabe? E aí aqueles puxa-saco, sabe, aqueles cachorrinhos que tudo que o ministério fala, dá a patinha, dá o pezinho, dá. Esse pessoal aí conta tudo pro ministério. E aí o ministério sabe de todas as causas. Então, como o ministério sabe de todas as causas que acontecem no meio do povo, então eles ficam procurando aqui nas cartinhas dos apóstolos, sabe? E aí vai atender o culto e fica procurando a cartinha que vai ler para falar com aquelas necessidades que ele já sabe, sabe? Ele já sabe das necessidades. Então, mas aí como ele soube antes, então ele vai pegar aquelas cartinhas dos apóstolos, daquele assunto que você está ali na igreja. E então aí ele fala, aí ele pega as cartinhas já programadas, já planeja o assunto, aí vai lá e fala, sabe? E vai lá e fala. E outra coisa, é por causa disso que eles botaram aquele ensinamento, sabe? Sabe aquele maldito ensinamento que cada um congrega na sua comum? Por que eles obrigaram cada um a congregar na sua comum? É para saber, porque por exemplo, se num determinado bairro você vai congregar em outra igreja, o ministério de lá não vai saber da sua causa, sabe? Entendeu? Então eles obrigaram a cada um congregar na sua comum. Por exemplo, se você brigar com o ministério, ele já sabe onde te encontrar, na sua comum. E aí ele vai pegar e aí ele vai procurar uma palavra lá nas cartinhas, porque é só cartinha dos apóstolos, né? Aí ele vai pegar uma cartinha lá e vai para ferir você, sabe? Como se fosse Deus estivesse falando. Não, mas ele, sabe, ele sabe da necessidade, ou você brigou com o ministério local ou não, mas aí ele sabe que você sabe onde é a sua comum, aí vai lá, do púlpito te fere. Pega uma cartinha lá, uma palavra lá, da Bíblia, e vai lá e te fere. Por isso que eles obrigaram a cada um a congregar na sua comum. Esse negócio de comum, não existe negócio de comum. Deus não está em todo lugar. Por que você tem que obrigar a congregar na sua comum? Então eles obrigam para te pegar na sua comum. Porque senão eles não vão te achar, sabe? Aí você vai congregar em outra igreja, e não vai achar ele. Então, para não perder a viagem, ele botou ensinamento para congregar na sua comum. Então ele pergunta, onde é que mora o irmão fulano? Então, tá lá. Então a comum dele é em tal lugar. Então vamos lá. Aí leva uma palavra programada já para te açoitar. Sabe? É assim que funciona. Então, quer ver aqui, ó. Espera um pouco aí. Olha, quando o Senhor Deus me revelou essas coisas, não foi para me tirar da graça, não foi para me saber qual os bichos que eu estava lidando. Aqui, ó. Aqui na carta do... Você sabe que o ministério só sabe ler cartinha, né? De apóstolo Paulo. Dos apóstolos, né? Pedro, Paulo. Mas ele só pega as partes que interessam para ele dominar a irmandade, sabe? Dominar o povo. Porque ele sabe a necessidade. Então ele não vai... Eles vai
Eles botam ensinamento e faz você cumprir ensinamento usando as cartinhas, sabe? Jogando terror e jogando temor para você, para te aterrorizar, sabe? Mas aqui, ó, que está escrito aqui, ó. Aqui, né, a 1 Pedro, no capítulo 5, aqui, ó. Aqui, ó, está escrito aqui, ó, os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. Olha, aos presbíteros que estão entre vós, aos presbíteros, quem é os presbíteros? O ministério, pô. Admoesto eu, aqui, ó, Pedro falando, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante. Aqui, ó, aqui o que o Pedro falou aqui, ó, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Tendo cuidado dele. Aqui, ó. Não por força. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui a palavra? Aqui é não por força. Sabe? Não por força, não ameaçando. Não ameaçando tirar ministério. Por exemplo, cooperador de jovem, cooperador, instrutor. Se ele não fizer o que o ancião manda, ele perde o ministério. O cargo. Músico. Sabe, esses cargos mais baixos, porteiro, porteira, obra da piedade, o pessoal que trabalha lá no... Quem tem algum cargo assim que não é da palavra assim, tá? Então eles são ameaçados constantemente. Por exemplo, uma reunião, se eles ficarem sem reunião, eles são ameaçados de perder o cargo. Isso aqui é por força. Tá aqui, ó. Tendo cuidado com o rebanho, não por força. Ou seja, você pergunta quem tem cargo aí, se ele ficar faltando na reunião, ele perde o ministério, ele perde o cargo, se for cooperador de jovem, perde até o ministério, sabe? Esses cargos mais baixos. Então eles ficam todo constante ameaçados de perder. Então aqui usando a força, o ancião usando a força aqui. Ok. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Aqui, ó. E aqui diz também, ó, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que é torpe ganância? Lembra quando eu falei aqui do vídeo anterior aí para baixo? Dá uma olhada no vídeo aí abaixo. Que o ministério vive de favores. É torpe ganância, pai. Sabe? O ministério vive de favores. Ele ganha mais com os favores. Isso aí é torpe ganância do que falou Pedro aqui, ó. Agora eles lêem isso aqui na igreja? Não lê. É Deus que não revela? Não. É que eles não querem que vocês saibam disso. Se o povo souber dessas coisas, o povo toma atitude diferente. Pelo menos não fica lambendo o saco do ancião, sabe? Sabendo quem são os tranqueiros, quem eles são. Então o ministério vive de torpe ganância, dos favores do povo. Eu falei, tá no vídeo aí abaixo aí, que eu falei aqui, eu falei muito de dentista, de médico, né? Só que não é só dentista, claro que não. É a medicina e todas as suas especialidades. Psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, cirurgião geral, sabe? Todos os ramos da medicina, sabe? Que são as profissões mais requisitadas, médico, medicina, advogado, sabe? Essas coisas. E várias outras profissões, não é só isso não, sabe? Várias outras profissões. É que eu falei muito em dentista, mas várias outras profissões. Enfim, tudo aquilo que dá lucro, que dá ganância, que usufrui, é tráfico de influência, sabe? Então aqui, ó, nem por torpe ganância. Se você for olhar na escritura lá, você vai ver que o Esaú abdicou da primogenitura por um prato de lentilha, né? Você acha que esse espírito está aí, rapaz, até hoje. Você acha que o diabo é diabo porque é esperto, porque é velho? Não, é por experiência, rapaz. O diabo é diabo por experiência. Ele tem experiência, ele sabe como derrubar a gente. Você não vê lá na tentação que o Satanás tentou o Senhor Jesus? Ora, ele tentou o Senhor Jesus, não vai tentar o ministério, ele não vai fazer essas propostas indecentes no ministério. Por exemplo, você vê no canal da CCB aí no YouTube, tem o quê? Não tem nem 6 meses. Sabe quantos milhões de visualizações tem? Aqui, ó. Tem quase 80 milhões de visualizações. Você acha que o Satanás não vai tentar o ministério, não? Dá toda essa glória para eles. Sabe? Então, o ministério vive de favores, de ganância no meio do povo. Então eles não vão pregar a verdade. Sabe? Aqui, continuando aqui, ó. Aqui, ó.
Continuando na carta, na epístola de Pedro aqui, ó. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você vê ministério dando exemplo ao rebanho do Senhor? Você vê, por exemplo, tem uma construção, você vê o ancião lá pegando lata de massa, cavando valeta lá para passar cano do esgoto do sanitário. Você vê lá ancião com a marreta e um ponteiro na mão para abrir parede, para passar canduíte, para passar cano de água. Você vê isso? Você vê ancião dando exemplo de alguma coisa? Você vê ancião fazendo visita na casa de pobre, de irmão necessitado, lá na periferia, lá no povoado, lá no Nordeste, lá no povoado, lá no norte do Brasil, no Amazonas, bem no interiorzão, do Acre, do Maranhão, do Centro-Oeste, no interior. Você vê ancião dando exemplo? Não, rapaz, eles se sentem os reis, eles vivem de favor, então eles não dão o exemplo. Eles não dão exemplo de nada, eles ficam só os hipócritas, ficam lá só lá em cima, falando para você fazer, mas ele não faz nada. Sabe? Você vê que o Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo fez? Dá exemplo. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fazia, ele dava exemplo. Ele dava exemplo fazendo, por isso que ele tinha autoridade, tanto que a Escritura fala assim, ele fala como tendo autoridade, porque ele tem autoridade. O Senhor Jesus Cristo tem autoridade, porque ele fazia. Você vê esses bastardos do ministério, esses filisteus do ministério dando exemplo? Não, porque ele só fica mandando você trabalhar na obra, mas ele não vai. Fica mandando você fazer, mas ele não faz. Tá? Ele vai lá para casa do amigo dele do ministério, se lamber lá. Um ao outro, visita só o ministério da mesma laia dele e pronto. Você vê ele dando esse servindo de exemplo. Você vê o ministério servindo de exemplo. Muitos dos ministérios, as famílias deles, os filhos deles, tem muitos problemas, separados. Tá? Muito de familiares de ministério tem problema. Tá? Você vê o ministério de exemplo? Não, é só da boca para fora. Você fica mandando você fazer, mas ele mesmo não faz. Tá? Você vê ministério carregando lata de massa na construção. Você vê ministério pegando uma lixa e lixando parede na congregação para pintar. Não. Não, rapaz. Não faz. É um hipócrita. Então não tem autoridade. Então, quando você vê uma obra aí e não tem gente para trabalhando, tem pouco irmão trabalhando, o que estão trabalhando lá é uns puxa-saco. Então não critique, rapaz, que eu já vi, porque o ministério não faz. E olha que eles ficam dizendo, mandado, quem trabalha na obra, Deus abençoe. E por que ele não vai? Porque ele já está ganhando dele, rapaz. É tudo mentira aquilo que ele está falando. Entendeu? Então tá aqui, ó. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Sabe? E quando aparecer o sumo sacerdote, alcançará incorruptibilidade. Aqui o sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, né? Quando aparecer. Por exemplo, você acha que o Senhor Jesus Cristo vem em tempos, o Senhor Deus aparece na terra para fazer um castigo, rapaz. Sabe? É o que está acontecendo aí. Olha aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Na primeiro de Tiago, em Tiago, capítulo 2. Veja só o que está aqui, ó. Condena-se a fazer acepção de pessoas. Eu vou ler aqui, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento aqui, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentades para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Hein? Você entendeu a palavra juiz aqui? Juiz aqui está no sentido de julgar. Você julgou, você fez acepção de pessoa, julgou o pobre pelo que ele tem, entendeu? Pelo que ele não tem, entendeu? Isso aqui é que é o julgamento que não se deve fazer, entendeu, seu ignorante? O julgamento que a Bíblia fala é isso aqui.
E está escrito nas cartas aqui, ó, mas vê se o ministério lê na igreja. Não lê. Porque o safado é assim, pô. Ele é o primeiro a fazer o julgamento. Aqui, ó. Sabe? E tu fica aí, aqui, ó. Porventura não fizesse distinção dentre vós mesmos e não vos fizesse juízo de maus pensamentos? Esse aqui é o juízo que você não pode fazer. Sabe? Aqui, ó. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Entendeu o que é? Está entendendo aqui? Você lê a Bíblia? Não. Você não lê a Bíblia, né? E o ministério não lê na igreja, né? Então, seu ignorante, você vai ficar sem saber. Então depois você tropeça e não sabe por que tropeçou, né? Ou ora com essa porcaria de oração e Deus não atende e você não sabe por quê, por causa disso aqui, ô seu idiota. Sabe aqui, ó. Vou ler de novo. Aqui, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? É? Ricos na fé, rapaz. Ricos na fé. Ou seja, o Senhor Deus escolheu os pobres desse mundo para ser ricos na fé. E como é que você faz a acepção de pobre? Hein? Quer dizer que o Senhor Deus escolheu os pobres para fazer rico na fé e você faz a acepção de pobre. E você quer ter futuro. E você acha que orando, ficando dando glória que nem um altar aí, que nem um Zé Ruela, um besta, dando glória, fazendo tocatinha, e de aleluia, xalamanaia, e você acha que isso vai agradar a Deus. É? Se Deus escolheu os pobres para fazerem rico, e você faz acepção de pobre, e você põe pobre para escanteio. É? Se o próprio por que o ministério não prega isso na igreja? É Deus que não dá? Ah, Deus que não dá. Deus não dá essa palavra, né? Só dá aquelas que eles querem pegar para dobrar o povo, botar o povo no bolso e fazer gato e sapato. É? Por que não lê isso aqui? É? Então, esse aqui é por julgamento que você não pode fazer. É fazer acepção de pessoas. Por exemplo, você vai uma visita assim de... Porque para uma visita para estar ministério e um pobre, só se for, por exemplo, uma caravana assim para trabalhar numa construção, que de vez em quando vai um ancião. Vai de convidado de honra no banco da frente, né? Que nem aconteceu comigo. Aí vai lá numa visita, numa casa lá. Então o pobre fica lá fora, na varanda. E o ancião é quem entra. Porque é o convidado de honra, sabe? Então você fez juízos de maus pensamentos, você fez acepção de pessoas. Como é que você faz acepção de pessoas? Como é que você pode desprezar uma pessoa que o Senhor Deus ama, porque que ele é rico na fé? Aí não casa com ele, aí não é amigo dele, joga ele que nem um lixo para lá, e o sujeito é rico na fé, uma pessoa que Deus ama. E você, pecador, porque fez isso, transgrediu a palavra. Você sabe que quando você não cumpre a palavra, você transgressou, né? Que nem Adão, né? É, entendeu, né? Aqui, ó. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Aqui, ó. Está aqui em Tiago. Tiago 2, leia. Ah, não quer ler, né? Não quer saber porque achando que não sabendo, que fica na ignorância, não vai ter pecado. É, você tem pecado sabendo e não fazendo, e tem pecado não sabendo também, pô. Aqui é. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Você acha que Paulo estava... Aqui é. E você acha que Tiago mandou essa carta aqui para quem? Foi para o povo da terra? Para os outros? Não, ele mandou essa carta aqui para os irmãos que estavam lá na igreja da Grécia, de Roma, onde tivesse judeu e gentios que tivesse... Já era crente da congregação cristã no Brasil. Não com esse nome, né? Claro, estou falando aqui só exemplo. Já eram crentes. Essa carta aqui era para crente, rapaz. Sabe? Crente que estava desprezando os pobres e honrando os ricos, os magistrados. Sabe, que nem você, vai, que nem o ministério faz hoje. Essa carta aqui é para irmãos. Agora, por que o ministério não prega isso aqui? Porque o ministério faz. Então, ele não quer que você saiba
Ele não quer que você saiba, ele não quer que você vá para a luz para você continuar sendo um tonto. E aí ele domina. E ele não prega, por quê? Porque como ele vive da ganância e dos benefícios da Irmandade, que nem eu falei lá do tráfico de influência, ele não prega porque ele faz e todo mundo faz. Então aí ele não vai pregar a verdade, né? Porque é pecado, ele está encobrindo o pecado. Ele está pecando e está encobrindo está encobrindo o seu pecado. Porque hoje nada na igreja é pecado. Sim, e você vê aí, você já ouviu falar nos 7 pecados capitais aí? Que é avareza, glutonaria, inveja, cobiça. Sabe, essas coisas aí? Eu esqueci os 7 pecados capitais. Avareza, inveja, cobiça, glutonaria, inveja, falei. Avareza, falei. Enfim, esses 7 pecados capitais aí todo mundo sabe. Sabe, por que o ministério não prega o que tem que pregar? Porque está escrito aqui na carta. Eles lerem muito carta, mas eles não pregam a verdade. Por quê? Porque ele vive dos benefícios do altar. O que é os benefícios do altar? Do púlpito. Os benefícios do altar, que nem falou os profetas lá, acho que foi Amós. Um dos profetas lá falou, pela grandeza do altar, se multiplicam os templos. Não, pela gordura da terra, pelos benefícios da terra, se multiplicam os altares. E por que se multiplicam os altares? Para se multiplicar aqueles que comem do altar. E quem é que come do altar? O tráfico de influência que eu falei aqui. Tá? Então, pela grandeza da obra de Deus, se multiplicam as casas de oração. Sabe que hoje todo lugar tem uma casa de oração, né? Lá não tem nada lá no meio do mato, mas tem uma salinha de oração lá. Então é pela grandeza da obra de Deus, multiplicam a casa de oração. Multiplicando a casa de orações, as casas de orações, multiplicam os altares. Multiplicando os altares, multiplicam os cooperadores de jovens, os encarregados locais, regionais, instrutores, porteiro, porteira. Então todo mundo se beneficia. Mas não vai para o céu, porque é um bando de inúteis, sabe? Porque na hora de fazer julgamento aqui, ó, desprezam o pobre, desprezam aqueles que são ricos na fé. Ricos na fé. Entendeu aqui o que Paulo quis dizer aqui, ó? Paulo quis dizer não, o que o Tiago quis dizer aqui, ó. Ricos na fé. O que manda, seu besta, o que manda é ser rico na fé. O seu carro, uma enchente aí leva. O seu dinheiro, uma enfermidade aí leva. Que nem a mulher lá que tinha 12 anos com fluxo de sangue e gastou os bens todos dela. Seu dinheiro, uma enfermidade leva embora, corrói todo. Mas a fé, quem vai corroer a fé? O seu dinheiro, um prejuízo aí corrompe ele, gasta ele. O seu dinheiro, uma enfermidade aí, consome ele. Porque você vai gastar dinheiro com médico, o médico não vai resolver, com remédio, com tratamento, não sei o quê. O seu dinheiro é consumido por ele. Mas rico na fé, quem é que vai consumir a fé? Não consome, rapaz. Então, você tem que ser crente, tem que ser rico na fé. Aqui é Cartas de Tiago, leia aqui, é 2 de Tiago em diante. E para de ser trouxa. Ou, sabe? Aqui, ó. Continua Tiago dizendo: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. O que é a Escritura, a lei real? A Bíblia, rapaz. Aqui, ó. Escritura, a lei real. Bonito nome, né? Lei real. A lei do rei, lei real. Vê se aqui está. Vê se essa carta de Tiago aqui inutilizou os mandamentos do Senhor. Ele falou que todavia se cumprirdes, falou que nem o Senhor Jesus Cristo falou, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. A Escritura, a lei real aqui, ó. A lei real aqui, sabe? Nem em bosta, em merda, em porcaria de circularzinha do ministério, não. Sabe? Aqui, lei real que interessa. Dessas porcaria que você vê aí de circularzinha de ministério
Esses babacas do ministério não. Lê real aqui, otário. Olha. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Hã? Entendeu? Bem fazeis. Você faz bem. Faz o certo. Que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? É amar de atitudes, rapaz. O que é amar de atitudes? Amar é de não fazer acepção de pessoas. Aqui, ó. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. O que o ministério, você já viu o ministério lendo essa palavra aqui na igreja? Tá aqui, está em 2 Tiago aqui, vou repetir de novo, está em 2 Tiago. Você viu o ministério lendo essa palavra na igreja? Sabe? O que é amar o próximo como a ti mesmo? Não fazendo acepção de pessoas, rapaz. Sendo crente, seu safado. Sabe? Seu besta. Sendo crente de verdade. É não fazer acepção de pessoas. Amar o pobre que é rico na fé. Não fazer acepção de pessoas. Aqui, ó. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Tá vendo aqui? Se você fizer acepção de pessoas, você é transgressor, rapaz. É pecador. Está aqui na carta. Eu nem fui buscar no Levítico, nem em Gênesis, nem no Juízes, não. Eu fui buscar aqui em Tiago. O Tiago, ele só repetiu o que na Escritura está em 1000 lugares. Na Escritura aqui, que é a lei real, está em 1000 lugares. O Tiago só apenas repassou de novo. Porque o Tiago leu lá em Isaías, leu lá nos profetas, leu lá em Deuteronômio, leu em tudo quanto é lugar. Leu nos Salmos, leu com o Senhor Jesus Cristo, ouviu. E ele só repetiu o que todo mundo já tinha falado. E eu estou falando aqui também. Mas aqui, por que não se lê isso na igreja? Por que o ministério não faz isso aqui? Porque ele é o primeiro safado a fazer a acepção de pessoas. Não é? Os primeiros pilantras a ser transgressores e a fazer acepção de pessoas é o ministério. Sabe? E ele não lê isso aqui na igreja para você ficar nas trevas. E para você ficar transgressor também junto com ele. Porque essa é a tática de Satanás. É manter você nas trevas para você transgredir e não entrar no reino dos céus. Aqui, transgressores. Aqui, porque qualquer que guardar toda a lei, entendeu? E tropeçar em um só ponto. Você está entendendo? Está entendendo aqui? Foi Tiago que falou isso aqui. Aí, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, que é? Em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Você está entendendo? Você acha que o ministério valeu um negócio daí, um capítulo desse do livro do Tiago, do apóstolo Tiago na igreja, se ele vive se ele recebeu presente do amigo lá do endinheirado, se ele vive de consulta, se ele vive de favor, se ele faz tráfico de influência, se ele julga a causa e torce o direito para ganhar favores e dinheiro e etc. Você acha que o ministério vai pregar isso aqui para a igreja? Imagina se você faz um favor para o ministério, para o ancião, e você tem alguma causa lá com ele, você vai e você fez favor para ele, ou direto ou indiretamente, você vai gostar de ouvir isso aqui dele? Você acha que ele vai falar isso para vocês? Mesmo sabendo que você está errado, você é culpado? Ele vai falar isso? Mesmo que você não seja transgressor, pai. Transgressor, mas você não quer nem saber. É como diz o ditado lá, você não sabe e tem raiva de quem sabe. E o ministério, então, é corrupto, corruptor. O ministério é corrupto e você é corruptor. Sabe? E quem faz é corruptor. Então não prega. Então isso é rebeldia, isso é pecado de rebeldia. Aqui, ó. Sabe? Entendeu? Então, rapaz, o ministério não prega a verdade. Porque o ministério quer os bens do altar, quer comer, beber para farra. Fui.